Fala pessoal, eu venho trazer para vocês esse livro aqui, ó, O Mito do Empreendedor, mais de 3 exemplares vendidos. E eu quero explicar para vocês compartilhar o que eu entendi desse livro e recomendo a leitura. Certo, pessoal? Pessoal, tem um vídeo aí que eu já gravei do Pai Rico, Pai Pobre, e nele tem um quadrante falando, só para a gente chegar nesse livro aqui, que praticamente tem a sociedade se divide em quatro seções aí no quadrante. Empregados, empreendedores, não, empregados, autônomos, empreendedores e investidores, certo? A maior parte está do lado de empregados e autônomos e a menor parte do lado de empreendedor e investidor. Investir é uma forma de empreender também por meio de terceiros, por meio dos outros, né? Então, o que esse livro aqui traz para a gente? Mito. O que é mito? Uma mentira, uma ilusão, certo? Às vezes a pessoa está ali num quadrante de empregado e acorda cedo, sai para trabalhar, luta, luta, chega tarde e a pessoa não vê melhoria de vida, está cansado e fala, não, pô, mas tem um exemplo aqui da mulher, chama Sara, aí fala, não, eu sou uma ótima cozinheira, um ótimo mecânico, entendeu? Na profissão que você faz, eu vou montar um negócio para mim. Aí a Sara ela fazia ótimas tortas, certo? E ela foi e montou um empreendimento, um restaurante lá para fazer suas tortas. Só que no decorrer do tempo, aí o que o livro traz? É, Empreender não é só fazer, você entendeu? Divide em 3 partes que mostra. O que esse livro quer dizer? Que o maior erro ao abrir um negócio é focar apenas no trabalho técnico, em vez de gestão. Que a gente tem 3 eus dentro da gente. Tem um técnico, tem um administrador e tem um empreendedor. Então a Sara aqui, ela era apenas técnica, ela sabia fazer ótimas tortas, mas ela tudo focava nela, você entendeu? Tipo assim, se ela adoecesse, o negócio dela morria. E aí ela não estava sabendo demonstrar no seu negócio as outras partes que precisam do empreendimento, que é a parte de administrar, que é organizar a gestão, a parte financeira, você entendeu? É, Organização, tudo negócio, e o empreendimento. Que é empreender? No meu modo de pensar, é o que o livro traz. Empreender é criar um negócio que você pode escalonar, você entendeu? E às vezes quando a pessoa está apenas no técnico, ela não consegue confiar em outras pessoas. Você precisa de outras pessoas. Empreender é comprar tempo. Você cria um negócio que você vai replicar, você vai ensinar, você vai ser um líder. E esse negócio tem que andar sem você estar presente. Isso que é o empreendimento. Então, muitas das vezes, qual que é a maior dificuldade hoje em empreender, principalmente no Brasil? Eu acredito que são 2 coisas. Imposto, né? Mas se ficar reclamando de imposto, enquanto você não empreende, outro empreende. Você tem que aprender a lidar com isso. Lógico, fazer o cálculo entre a parte administrativa, o que entra de imposto, repassa para o produto final, para o serviço final. E outra dificuldade é encontrar pessoas adequadas. Assim, pessoas primeiro que querem trabalhar. Você treinar pessoas para seguir no seu negócio. Mas você precisa, sem pessoas, sem gestão, você não consegue. Então esse livro traz isso e conta um exemplo, a história da Sara. E eu quero trazer, pessoal, como exemplo, um pequeno empreendimento, muito pequeno, que eu tive, uma experiência que eu tive. Eu não sou empreendedor hoje eu sou autônomo, mas eu já tive um pequeno negócio e pretendo empreender de novo. E eu quero compartilhar com vocês a minha história baseado nesse livro aqui. O que acontece? Certa vez, estava eu e um colega meu, o Júnior, a gente num barzinho, bebendo uma, e era antes da pandemia. Aí a gente pegou e falou, vamos inventar, montar algum negócio? Falou, cara, mas pra você montar qualquer negócio, você tem que fazer um investimentozinho aí alto, tal, uma lojinha de roupa, pelo menos 30 mil, e a gente não tinha dinheiro. Aí a gente pensou lá, divertindo, aí pegou e falou, vamos comprar um pula-pula. Olha que negócio interessante, nós comprou cama elástica, essas coisas de criança, certo? Aí nós comprou um na época. Eu entrei com R$ 500 e ele com R$ 500, foi R$ 1.000 na época. E a gente vê as pessoas alugando pula-pula aí, vai lá, monta na praça, fica o monitor, o pai vem,
paga lá 10, 15 reais para criança pular 5 minutos, e fica aquele monte de criança lá tudo brincando, e é um negócio que gira dinheiro, mas tem manutenção, você tem que estar por dentro, a gente não tinha noção de nada, só que a gente conversou e a gente quis fazer de uma forma que não tomasse o nosso tempo, porque nós não tinha tempo de ir para a praça, montar um pula-pula, aí a gente planejou dessa forma, a gente comprava um pula-pula, divulgava que alugava, você entendeu? Levava até a casa do cliente, montava, ficava lá tipo assim 7 dias, 3 dias, aí fizemos um plano de datas lá e depois eu levava, o Júnior ia e buscava. Depois, às vezes, o Júnior levava, eu ia e buscava, que era só nós dois, um pula-pula. E eu lembro que na época ainda era, a gente cobrava R$ 80, aí dividia lá R$ 40 para cada um, e se eu não me engano eu ainda pegar inteirava para pagar o cartão, com os 500 ainda dividiu. Aí beleza, a gente começou a fazer esse negócio, contando a experiência, certo? Então aqui a gente era o trabalho técnico, a gente estava na área técnica, iniciando tudo, você inicia, o pessoal fala, você ser empreendedor, você tem que trabalhar mais que um empregado, porque não tem como você empreender sem trabalhar, concordo, então principalmente no início, então a gente era o técnico nessa gestão, mas a gente já diminuiu o tempo que a gente tinha que ficar lá olhando. Então, o compromisso com o cliente era o seguinte: ó, a gente aluga para você R$ 80, vai ficar aí 7 dias, responsabilidade do cliente. Seu filho pula aí, brinca, a gente monta, se avalia, tá tudo certinho, você fica responsável na sua casa. Você entendeu? Então, os clientes gostou da ideia, a gente divulgava na internet e levava, funcionava assim. Aí veio, infelizmente, pessoal, veio a pandemia. Acho que em 2019, todo mundo sabe aí como que foi a questão da pandemia. E a gente pensou isso, agora acabou. Então, né, a pandemia, infelizmente, fechando muitos comércios, muitos negócios. Eu falei com ele, a gente mal começou, Júnior, e vai ter que parar. Só que o que acontece? As escolas fecharam, então as crianças tiveram que ir para casa, certo? E as mães queriam alguma distração, porque liga a televisão, só notícia ruim, os meninos em casa, porque muitas das vezes eles vão para a escola para estudar e cada um sabe aí, né? A mãe tem um pouco mais de liberdade em casa, porque só quem é mãe e pai, principalmente mãe, né, que fica mais em casa, sabe como é que é, criança o dia todo chorando, querendo, mexe naquilo, mexe, entendeu? Aí eles queriam alguma distração para as crianças. Aí as mães começou a pedir o pula-pula, foi a aumentar, você entendeu? Apesar que não podia sair tudo, mas a gente usou aí máscara, luva, álcool gel dentro do procedimento, até onde não era proibido ainda levar, mas começou a aumentar a demanda e a gente tinha apenas um pula-pula. Aí a gente pegou e comprou mais uns 3 com certo cuidado, né? Por conta da dívida, não pode alavancar, começando o negócio. E fomos comprando no cartão, fomos alugando mais tempo. E o que a gente percebeu também é que criança, quando se aluga na praça, a criança ela gosta de pular quando tem outras crianças olhando para ela. Em casa, você leva lá muito pula-pula, elas ficam felizes, então elas pulam ali os 5 minutos à vontade, bastante, e depois não tem mais ninguém, a mãe nem sempre vai ficar ali, o pai, ela desanima e sai. Como o aluguel era por semana, pagava lá 80, ficava 7 dias, então ficava 6 dias parado lá, você entendeu? Então não estragava assim com frequência, e estragando também a gente dava manutenção. Então passou a pandemia, a gente começou a crescer o negócio, isso era na cidade de Formiga, onde eu morava, e aí a gente falei, ô Júnior, vamos empreender nesse negócio? Como que é o empreendimento? Vocês levar para outra cidade e procurar pessoas para trabalhar com você. Então a gente levou para Campo Belo, arrumei um conhecido meu, fiz a proposta, aí já tinha aumentado o valor, já era 120 por semana, falava, ó, você leva, monta, é simples e busca. Metade é seu, R$ 60 é seu. A gente é responsável pela manutenção do brinquedo, pelo brinquedo que a gente compra e divulgação. Se você achar que compensa, você ir lá, levar, monta, depois de uma semana vai lá e busca, e às vezes você já busca numa casa e já leva noutra, é uma renda extra. Você pode fazer horário paralelo, fora do seu horário de serviço, depois do horário. E às vezes o cara tava tirando lá 500, 800 reais no mês a mais. E a gente foi administrando dessa forma, até que a gente teve em 7 cidades. 7, 8, não lembro. Lavras, Formiga, Campo Belo, Arcos, chegamos até Nova Serrana, Passos e Piuí. Se não me engano, foi 7 cidades, certo?
Só que aí começou a tomar muito nosso tempo, questão de administrar. A divulgação era tranquilo, mas fazer o agendamento com o cliente chamava, passava o endereço, a gente passava por montador, prestador de cada cidade, né? Inclusive a cidade de Nova Serrana nós nem chegamos lá, é questão de confiar. Então você tinha a parte administrativa, deixamos um pouco técnico, que a gente já não levava mais, até em Formiga a gente arrumou a pessoa que levava, então passou o serviço técnico para terceiros. É, Lá em Nova Serrana, nós nem chegamos lá, contratamos um cara pela internet que fazia frete, então o rapaz levava, a gente comprou o brinquedo, mandou no endereço dele, e lá ele levava, montava e buscava, então o negócio foi crescendo, certo? E tinha a parte, a gente administrava essa parte, e a parte do empreendedorismo era sonhar sempre em crescer, o negócio que ia dando certo. O nome da empresa era Juninho Brinquedo, não falei aqui. É, Só que aí, como estava tomando muito tempo nossa parte administrativa, nós dois organizava, de fazer agendamento, essas coisas, a gente procurou o outro colega nosso para tomar conta da parte administrativa, certo? Que fazia os agendamentos e negociava mandava o endereço com os prestadores, e lógico, vai surgindo um problema, né? Conforme o negócio vai crescendo, às vezes o cliente não está em casa, um prestador lá não estava levando, um quis sumir com o brinquedo, a gente andou ruim para recuperar. Então, assim, vai surgindo problemas. Então, mais o caixa ia aumentando, né? Conforme o negócio ia crescendo, a gente administrava o dinheiro, tentamos montar outro negócio com dinheiro. Até que um dia eu vi um empresário, não sei se vocês conhecem, o Flávio Augusto, falando que todo negócio tem 3 destinos. Ou você morre e fica de herança. Era um negócio pequeno, o nosso negócio, mas a gente já estava aí com 30 pula-pula em 7 cidades. Ou você morre e fica de herança, ou você perde o controle da administração, conforme mais o negócio cresce, mais difícil administrar. Então você perde o controle da administração, o negócio quebra, ou você vende. E dessas 3 opções, o melhor é vender, certo? E como a gente estava tendo dificuldade em procurar, em avançar para outras cidades, a gente quis tentar em Divinópolis, uma cidade maior, só que não achava pessoa. Mesmo aumentando o preço, pessoa que quisesse trabalhar. Eu acho que é uma das maiores dificuldades. Cara, uma renda extra, você vai fazer paralelo. Você trabalha até 6, depois do horário você leva, monta, você entendeu? O final de semana. Mas a gente teve essa dificuldade. E o rapaz que estava trabalhando com nós, que fazia parte de fazer essa organização, acompanhava tudo de perto. Aí nós decidimos vender, até porque o meu colega começou a empreender em outras coisas maiores, eu com meu serviço autônomo me tomava muito tempo, aí a gente decidiu vender e ofereceu, até que esse rapaz interessou. Não sei como está o negócio, mas eu acredito que esteja às vezes maior, no mesmo nível, porque ele acompanhou e era um negócio bom, você entendeu? Então, pessoal, baseando nesse livro aqui, o que eu li e entendi, eu acho que a gente, de certa forma, era um negócio pequeno, mas a gente empreendeu. Que empreender é isso. Você saber fazer alguma coisa e não só saber ensinar, formar liderança, formar pessoas, você entendeu? E expandir o negócio com uma certa cautela, não fazer dívida, porque tem hora, a economia é de ciclo, tem hora que está indo bem, tem hora que está indo ruim. Então você ter um capital de giro, você ter uma boa administração e você ser visionário, empreendedor ser visionário. Criar planos para o futuro, alvejar coisas grandes. Então, pessoal, a gente vê que no Brasil, principalmente aqui no nosso país, Brasil, muitas pessoas tentam empreender. O empreendimento, que são os empreendedores que levam o nosso país nas costas, né? Pagam imposto para o governo, que era para trazer em retorno para a sociedade. A gente tem o SUS, algumas coisas aí, mas poderia ser melhor pelo tanto que arrecada, né? E se você quiser melhorar de vida, não tem outro caminho. Não tem como todo mundo ser empreendedor, mas é empreendendo. Agora, se você não tem 2 formas de empreender, você monta um negócio, né? Você tem que estudar muito, ou você pode continuar sendo empregado, mas empreender por meio do investimento, entendeu? Você entra no setor, você pode ser empregado, só que você pode investir. Investir, você empreender empresa, só que você não tem autonomia. Você vai estudar, ver como os andamentos, os números, os administradores, a gestão, e coloca seu pouquinho de dinheiro suado ali, diversifica, que você vai ganhar dividendo a longo prazo. Agora, para escalonar rápido mesmo, é empreendendo.
Só que é muito difícil, não é fácil, né? Por isso, se você tem vontade, ou já é um empreendedor, já empreende ou pensa no futuro, não tem, você tem que ler esse livro, O Mito do Empreendedor, para você apenas abrir um negócio achando que vai ser empreendedor e se torna um escravo de você mesmo. Você entendeu? É isso que o livro traz para nós. Então é isso aí, pessoal. Fica com Deus. Né?